prazer tê-los conosco no terceiro seminário. Esse já é o terceiro seminário virtual que estamos tendo no Núcleo Lusófono, da Parceria para a Transparência no Acordo de Paris. Hoje vamos tematizar o uso de imagens de satélites para a elaboração de inventários de emissões de gases de efeito estufa para florestas e uso da terra. Nós e todos os parceiros gostaríamos de dar a boa-vinda a todos vocês. Meu nome é Isabela Santos, eu sou coordenadora do Núcleo Lusófono do Papa, e juntamente com meu colega Tiago Mendes, que também está aí, também coordenador do Núcleo Lusófono, representando o programa de apoio do GSP, do PNUD, do PNUBA, seremos moderadores desse seminário. O seminário terá duração de 80 minutos e será em português, e a sessão será gravada, como eu disse antes, e eu peço a todos que se encontrem em modo mudo e continuem em modo mudo até termos a parte de perguntas e respostas, e para que não haja ruídos ao fundo das apresentações. Encorajo aos senhores que queiram participar e tenham dúvidas durante as apresentações, que escrevam no chat. Você pode olhar em cima, tem os 3 pontinhos, e os senhores podem colocar no chat as perguntas, ou mesmo fazer a pergunta com áudio. Peço também que Celine, você pode botar a próxima slide, por favor? Next slide, please. A agenda é composta por uma rodada de introdução, né, e boas-vindas que eu já fiz. Depois a nossa queridíssima Thelma Krug vai falar sobre a importância e sobre a definição, a importância sobre a definição espacial nas diretrizes do APCC para o inventário do setor de LULUCF. Depois teremos 2 relatos de experiências e lições aprendidas sobre o sistema de satélite de 2 países, do Brasil e do Portugal. E o quarto ponto, depois teremos perguntas e respostas, e no final também teremos a avaliação e o encerramento do seminário. Próximo, next slide, please. Next slide, please. Eu queria agora, como somos muitos participantes, eu não vou fazer a rodada de introdução, mas somos inscritos, estamos cerca de 70 pessoas, e eu queria dar boas-vindas a todos, porque tivemos mais de 10 países estão hoje representados nesse webinar, nesse seminário virtual. E eu queria, na verdade, primeiro chamar a colega a doutora Thelma Krug, que vai falar, vice-presidente do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas do IPCC. Ela vai hoje falar ela vai dar uma introdução temática, e eu queria, antes da Thelma começar, eu queria dar as boas-vindas à Thelma e a todos os outros palestrantes também, o Mário Caetano e o Cláudio Almeida. E a Thelma já trabalhou em diversos projetos, instituições, universidades. Eu acho que todos vocês já conhecem ela. É um grande nome na cena, né, climática, de mudanças climáticas. Hoje ela é vice-presidente do IPCC, e hoje temos a honra de ter ela e os outros 2 mais participantes também, grandes nomes na área de mudança climática. Estamos muito felizes. Muito bom dia, Thelma. É um prazer ter você aqui conosco e os demais 2 palestrantes também. Muito bom dia. Oi, Isabela, bom dia. Eu primeiro queria cumprimentar a todos que estão aqui conosco hoje, os nossos colegas do Núcleo Lusófono, e particularmente boa noite a Timor-Leste, que mesmo no adiantado da hora, nos dá a honra de participar também dessa apresentação de hoje, que eu acho que vai ser bastante interessante, né? Então, ao dizer bom dia, digo também que, seguindo a música, hoje eu estou bem comportada, porque está sendo gravado. Então, eu vou tentar ser bastante direta. Mas gostaria também que essa apresentação fosse bastante como uma forma de bate-papo, e particularmente fazer com que isto possa estimular
todos os participantes a colocar perguntas de esclarecimento, porque eu acho que a coisa boa de a gente ter um seminário desta natureza é justamente esta oportunidade de compartilhar experiências e aproveitar este momento. Aproveito também para dar os bom dia ao Dr. Mário Caetano, ao Cláudio Almeida, meu colega de longa data do INPE, e começar então. Bom, a minha fala será sobre a questão de como o painel intergovernamental sobre mudança do clima trata essa questão dos inventários nacionais de gases de efeito estufa, né? Então, nós temos tido já há algum tempo, e vou falar um pouquinho sobre isto, a importância que as imagens de satélite estão tendo para justamente auxiliar os países nessa elaboração. E explico, então, um pouquinho o porquê, né? Bom, até hoje, os países em desenvolvimento seguem, por determinação da Convenção do Clima, o guia revisado de 1996 do IPCC, né, do painel intergovernamental, para a elaboração de seus inventários nacionais de gases de efeito estufa. Já faz algum tempo que está havendo, então, uma mudança de abordagem, já que este guia de 1996 era focado em atividades, né? Em atividades, por exemplo, estimar as emissões por mudanças no estoque de carbono de florestas e outras formações vegetais, a questão de estimar as emissões em áreas manejadas, abandonadas, enfim, eram específicas atividades, no total de 4 ou 5, e que, com a introdução do guia de 2006, a mudança de abordagem foi muito significativa. A gente, dentro do IPCC, diz que não foi uma abordagem de evolução do guia de 96, mas foi uma verdadeira revolução na forma como esse guia, particularmente para o setor de uso da terra, mudança de uso da terra e florestas, é tratado, né? E por que eu digo revolução? Porque a gente saiu do foco em atividades e passou por uma abordagem muito mais completa do território nacional e com foco, então, no uso da terra e na mudança do uso da terra, né? O 96 era mais focado na mudança do uso da terra, e aqui, em 2006, a gente fala de uso da terra e mudança do uso da terra. Então, a abordagem também ela é importante porque ela foca na cobertura total do território e faz essa estratificação do território em categorias de uso. Que categorias que o IPCC define no guia de 2006? São 6 ao total: terra florestal, terra agrícola, campos e pastagens, a parte de áreas alagadas, assentamentos ou áreas de ocupação urbana e outras áreas que seriam justamente áreas que não foram identificadas ou categorizadas nas categorias anteriores. Isso inclui a parte de áreas desérticas, dunas, mineração, ou seja, áreas onde se entende que não há muita troca em termos de emissões, não é? De gases de efeito estufa, não é? É claro que dentro dessa categorização, os países têm uma liberdade muito grande para definir subcategorias. Então, por exemplo, a parte de terras agrícolas, você pode categorizar em termos de cultivos anuais, cultivos perenes, né? A parte de terra florestal, esta normalmente tem uma subdivisão, uma subcategorização que inclui, por exemplo,
a identificação de diferentes tipos de formações florestais, não é? E que, na verdade, podem ter diferentes comportamentos, não é? Em diferentes regiões climáticas, tipo de solo. Então, na verdade, particularmente para a parte de florestas, não é? Há uma potencial complexidade maior, já que, ao se levar em conta esses distintos elementos, como solo, região climática, e assim por diante, você, na verdade, acaba tendo uma maior complexidade, né? Bom, e, portanto, o IPCC tem um capítulo muito particular, tanto no guia de 2006, né? E em 2019, ele fez um refinamento, não é? Dessas diretrizes, ou desse guia de 2006, e tem um capítulo, não é? Muito específico no volume 4, que trata justamente da representação do uso da terra. E o que ele, nesse capítulo, né, ele trata? Basicamente, ele fala de diferentes abordagens em que você pode fazer essa categorização ou estratificação do seu território. E dentre essas 3 abordagens, eu foco na abordagem 3, que é uma abordagem que foca na representação espacialmente explícita do uso e mudança do uso da terra, né? E eu faço essa distinção porque exatamente o uso de imagens de sensoriamento remoto tem essa característica de você poder espacialmente identificar áreas que, entre inventários, permaneceram dentro de uma mesma categoria de uso, era floresta no tempo 1 e permaneceu floresta no tempo 2, assim como também identificar as áreas de mudança de uso da terra. Era, por exemplo, área agrícola no tempo 1 e passou a ser floresta no tempo 2. E essa identificação, obviamente, tem implicações metodológicas significativas, já que essas mudanças, então, provocam distintos impactos nos reservatórios de carbono. Por exemplo, a biomassa acima e abaixo do solo, a questão da liteira ou serrapilheira, como dizemos, a questão da madeira morta que se encontra, e também a questão do solo orgânico, né, do carbono do solo, nos 30 centímetros de camada, que é o que o IPCC toma por default. Então, aqui eu faço uma representação, né, de um inventário no tempo 1, um inventário no tempo 2, e a possibilidade de, então, numa estratificação do território, você poder identificar essas áreas de permanência e as áreas de mudança de uso da terra. As outras 2 abordagens, elas, particularmente a abordagem 2, é muito semelhante, mas ela não provê essa representação espacialmente explícita, né? A identificação. É interessante também que você pode ter uma abordagem 3, que não necessariamente faça uso de imagem de satélite numa representação do território como um todo, mas pode também ser feita de forma amostral e depois expandida, não é? A partir de uma amostragem espacialmente explícita, não é? Você tem exemplos de ferramentas que são muito usadas em inventários também, que não cobrem o território todo, mas identificam áreas amostrais que são apoiadas no uso de imagens de sensoriamento remoto de diferentes resoluções espaciais, que eu vou tratar daqui a pouquinho, né? Bom, partirei para a próxima. Então, no passado,
era bastante complicado você fazer uso de imagens de satélite, por causa do custo, principalmente, não é? Mas à medida em que essas imagens, esses dados de sensoramento remoto foram se tornando disponíveis de maneira gratuita, e diga-se de passagem, não é? Acho interessante se falar isto, porque justamente a primeira disponibilização de imagens, né, de qualquer tipo de resolução espacial que o Brasil tinha, não só de seus próprios satélites, mas também dos satélites onde ele tinha contratos de aquisição, e aí, dentro do contrato, a possibilidade de compartilhar as informações publicamente, ele veio do Brasil, não é? E aí é interessante porque isto trouxe uma reflexão para outros países que, na verdade, detinham, não é? Essa capacidade de aquisição de dados, de sensoramento remoto, e a reflexão levando, então, a uma maior disponibilização de dados, e hoje a gente vê isso tomando um volume muito, muito, muito maior, e facilitando com que os países possam, então, fazer a utilização desses dados. É claro que a simples aquisição desses dados, ela não resolve a questão. Eu creio que o Cláudio também vai falar um pouquinho sobre isso, então eu não entro muito dentro desse detalhe. Mas essa maior disponibilidade também foi acompanhada de uma maior cobertura espacial, e também a forma como o tempo que os satélites levam para fazer a observação do território, né? E levanto esse dado importante, né, que justamente esses dados de sensoramento remoto passam a ter, dentro dos inventários também, um significado ainda maior quando são integrados com outros dados. E vou explicar já já um caso muito específico, não é? Um exemplo muito específico num segundo. Então, essa oportunidade de você ter dados, tanto outros dados orbitais, tem países que têm algumas imagens obtidas por sensores, por fotografias aéreas, não é? São todos exemplos, não necessariamente se falam de satélites, mas também se falam de sensores a bordo de aviões. Os nossos olhos são sensores. Os nossos olhos também nos dão dados de sensoramento remoto, não é? Então, existe essa gama que a gente fala de dados de sensoramento remoto, que não são somente associados a dados de satélite, mas uma gama muito maior de dados que são observados à distância. E aí, é claro que esses dados, quando acoplados com outros dados, por exemplo, um mapa de vegetação do país, um mapa de solo dos países, né, do país, e outros dados, pode fornecer informações muito particulares e que podem levar a um aprimoramento, não é? Um aprimoramento do inventário nacional, né? Bom, hoje também existe, dentro das agências espaciais, justamente uma melhor coordenação e colaboração entre elas, que permite identificar quais são os tipos de dados que são importantes para os países, inclusive com essa consideração de uma melhoria nos inventários nacionais dos países e, particularmente, dos países em desenvolvimento. Bom, eu disse que eu ia dar um exemplo, né? Esse exemplo que eu dou, normalmente quando o país vai fazer o seu inventário nacional, e particularmente se ele vai seguir as categorias do IPCC, há necessidade de claramente se ter uma definição do que se entende por floresta, do que se entende por área agrícola, enfim, todas aquelas categorias de uso da terra têm que ter uma definição. Normalmente, e muito por conta do protocolo de Kyoto, e também da FAO, né? e particularmente da FAO, quando os países informam, não é? Para a FAO os seus recursos florestais,
a definição de florestas ela é baseada em inglês a gente diz thresholds, né? Em elementos específicos, como, por exemplo, uma mínima área que vai ser considerada como floresta. Normalmente, os países levam como 0,5 hectares a 1 hectare como uma área mínima para identificar uma floresta. O outro elemento que entra dentro de uma definição de floresta seria uma altura mínima. Então, os países podem definir, de acordo com as suas circunstâncias nacionais, a altura mínima do que eles vão considerar florestas, né? Então, pode ser 2 metros, 5 metros, o quando que uma formação de vegetação pode ser caracterizada como sendo uma floresta. E, finalmente, um outro parâmetro que normalmente é usado é a cobertura do canopy, ou seja, a cobertura, não é? Da copa das árvores, né? Ou seja, precisa ser 100%, onde você olhando de cima, você veria simplesmente uma formação florestal contínua, ou ela pode ser também intercalada, não é? Ou seja, não é contínua, mas qual é esta cobertura de copa mínima? Muitas vezes os países colocam 10%, 30%, varia muito, dependendo das circunstâncias nacionais, como eu falei. Ora, então, quando você olha esses parâmetros, área mínima, cobertura de copa mínima e também altura mínima, você tem que entender que alguns dos dados de sensoriamento remoto podem não ter a aptidão para uso. Então, é necessário que, antes de qualquer coisa, se faça uma avaliação preliminar se os dados que estão disponíveis podem estar ali gratuitamente disponíveis, mas muito embora estejam ali gratuitamente oferecidos, será que se adequariam para as definições que são colocadas? Então, uma questão que é mais particular é que, muito embora a área mínima e esta cobertura de copa mínima sejam possíveis de serem identificadas dependendo do produto, do dado de sensoriamento remoto, a altura já é mais difícil. Então, alguns países colocam essa restrição, muito embora definam floresta integrando também a questão da altura, eles entendem que vão ter que fazer uso de outros dados auxiliares para fazer esta identificação ou indicar que este parâmetro, com os dados utilizados no inventário, não puderam ser perfeitamente identificados, não é? Então, a necessidade de que se faça justamente essa análise dos dados que estão disponíveis, não é? E as definições que o país está usando. Bom, então, por isso que se identifica a necessidade de que os fornecedores de imagens forneçam metadados em quantidade suficiente e clara, justamente para ajudar o usuário a fazer esta determinação, não é? Então, esta aptidão de uso também pode mudar com o tempo. Vão surgindo novos sensores, vão surgindo novos métodos, não é? E que vão se tornando disponíveis e que podem fazer, então, esta aptidão ir se tornando possível, né? E é necessário também que o país possa ter também uma expertise nesses sistemas de sensoriamento remoto e também de processamento de dados para que possa avaliar ou determinar a aptidão de uso, né? A importância maior que eu vejo é a necessidade de se assegurar que esta questão do uso da terra, a identificação da permanência e das mudanças de uso da terra sejam consistentes, não é? E que sejam tão acurados quanto possível, né? Ao longo do tempo. Então, vamos explorar um pouquinho esse pedaço. Me avisa quando faltar 5 minutos. Então, veja, muitas vezes se pode imaginar, nossa,
existem dados de satélites que são como fotografias aéreas. Por que não utilizar isso de maneira ampla? Vamos chegar lá. O importante, e o Cláudio Almeida vai falar especificamente no caso do Brasil, aonde essa questão de se manter a consistência da série temporal é particularmente importante. Por quê? Se você usa um satélite que tem uma resolução espacial, que eu já vou comentar, por exemplo, um Landsat, como nós vamos ver, 30 metros. Um satélite que te dá a identificação do que está no solo de uma maneira adequada para alguns tipos de aplicação e para muitos países, extremamente útil para inventários nacionais. E se você quiser mudar esta resolução espacial para fazer seu inventário, usando dados de sensoriamento remoto mais refinados, com uma resolução espacial considerada melhor, entre aspas, você muda a consistência da série temporal. Então, a necessidade de se avaliar criticamente, se você já tem uma série histórica, se identificar perfeitamente a necessidade, a relevância de você mudar a resolução, ou seja, a forma como você construiu e fez a estimativa do uso e mudança de uso da terra. Vou tentar ir um pouquinho mais rápido, né? Então, aqui, sugestões para que você possa fazer uma melhor escolha dos dados de sensoriamento remoto é ver a resolução dos dados de sensoriamento remoto e a compatibilidade da resolução com a definição de florestas e outros usos, como eu já falei, e a questão da consistência da série temporal. E a importância de você poder também identificar, nas imagens de satélite, aquelas categorias de uso da Terra que nós falamos. Consegue identificar? Por isso que é importante você não detalhar, talvez muito, ou Thelma, criar... já estamos chegando. Desculpa. Tá. Muitas subcategorias que, na verdade, você não vai conseguir identificar na imagem de satélite. Então, não adianta você querer criar muitas classes de uso da Terra ou subcategorias se você não consegue enxergar aquilo na imagem de satélite. Então, indo num exemplo muito específico, se nós pegarmos, por exemplo, o Landsat, que a maior parte dos países usa dados gratuitos também, com 30 metros de resolução, é claro que todos esses satélites têm sensores em diferentes resoluções espaciais, estou aqui indicando algumas. Landsat com 30 metros, o mais usual, Sentinel-2, 10 a 20 metros, mas o Sentinel não tem dados lá para trás. O Sentinel tem sensores que são mais recentes, depois de 2015. Então, você precisa também olhar isso. Você vai usar o Sentinel, mas vai conseguir olhar para trás para você rever o uso da Terra passado? E o MODES, que também o Cláudio vai falar, que tem 250 metros de resolução. Então, falando daquela questão da identificação, da importância da definição ser compatível com o sensor que você vai utilizar, o satélite que você vai usar, um dos critérios é de que a área do pixel na imagem não deve exceder 1/4 da unidade mínima de mapeamento. Cláudio também vai falar disso no monitoramento de floresta do Brasil. Então, por exemplo, se você tem uma unidade mínima de mapeamento de meio hectare, que, na verdade, corresponde, não é, a 5.000 metros quadrados, e considerando que os dados do Landsat têm 30 metros de resolução, ou seja, o pixel tem 30 por 30, né, um quadradinho de 30 por 30 metros, que leva você, no solo, 900 metros quadrados, corresponderem a 1 pixel na imagem do Landsat, isso vai atender esse critério esse critério que nós colocamos acima da área não exceder 1/4, né? Você vai gerar 5 pixels Landsat, né? Nesse caso específico, de você ter meio hectare, se estiver na definição de floresta, você vai conseguir identificar a floresta em 5 pixels, minimamente, no Landsat. Já se você estiver usando um sensor MODES com 250 metros de resolução,
Você vê que 250 metros por 250 metros no solo equivale a 1 pixel na imagem MODIS, né? Esta área do pixel vai ser de 62.500 metros quadrados. Você não vai conseguir absolutamente ver nenhum pixel, não é? De floresta com esta resolução de meio hectare. Então, é esta consideração que é importante de se fazer. Então, já estou Thelma, acabando. a gente já está... Um minuto. Tá bom. Então, essa resolução espacial, ela é geralmente inversamente relacionada com a cobertura. Sensores com uma maior resolução espacial são importantes para cobrir áreas pequenas, se essas forem de interesse. Tá? Então, há que se considerar que também essa seleção da resolução espacial, ela tem implicações. Por exemplo, tempo de processamento, se você tiver um sensor com maior resolução espacial, ele vai ter um tempo de processamento maior, ele vai requerer talvez uma expertise maior, e obviamente não se pode também deixar de levar em consideração a questão de custo, não é? Então, essa escolha da resolução espacial, a escolha dos produtos de sensoriamento que você vai usar, reforço, porque esse é meu último slide, reforço que estão diretamente relacionados à questão das definições, das categorias de uso da Terra, da importância de se identificar pequenas mudanças que requereriam satélites de melhor resolução espacial, o que não necessariamente em inventários isto acaba sendo importante, não é? E a questão do custo, que certamente é também um fator importante. Eu termino aqui, Isabela, tentando, então, trazer algumas das possibilidades que nós temos, né? Produtos gratuitos, maiores dados aí tornados disponíveis, mas presta atenção, nem tudo que está ali pode ser compatível com as definições. Aí você vai ter que rever as definições ou buscar outros produtos de sensoramento remoto. Obrigada pela atenção, pessoal. Espero que tenha ajudado. Obrigada, Thelma. Que maravilha tê-la conosco. Um grande prazer. Muito obrigada mesmo. E depois, depois todos que participaram vão receber também a apresentação da Thelma e dos demais colegas. Eu queria agora perguntar, eu vi que a Ruth da Cruz, ela tentou fazer, acho que se levantou a mão. Por favor, vocês podem vir aqui, você pode levantar a mão, que é o símbolo da mãozinha, ou escrever no chat que tem esse balãozinho. Eu queria perguntar a Ruth se ela teria, pelo que parece, perguntas a Thelma. Ruth, você está me ouvindo? A Roberta Cantinho. Alô? Oi. Bom dia. Eu levantei a mão sem querer. Não faz mal, Ruth. Bom dia, de uma questão. A apresentação está bem explícita. Até então não há dúvidas. Tá certo. Muito obrigada, Ruth. Desculpa. Um bom dia para você. Eu vi que a Roberta Cantinho também levantou a mão. Por favor, Roberta, você pode falar ou escrever, como fica à vontade. Bom dia. Eu levantei porque eu quis levantar mesmo. Não foi sem querer. Bom dia a todos. Bom dia, Thelma. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Thiago. Enfim, bom dia a todos os colegas. Muito bom estar aqui. Obrigada, Thelma, pela palestra super esclarecedora, como sempre. Então, eu queria fazer uma pergunta a respeito do inventário nacional, né? Acho que a Thelma conhece super bem o histórico que a gente tem, justamente porque a base do nosso inventário foi feita pela Thelma e sua equipe. E aí, Thelma, a gente está tendo um desafio bastante grande, né, ao longo dos nossos inventários, justamente porque, como você sabe, a gente vai fazendo todo esse histórico. Então, o número de polígonos tem aumentado cada vez mais, né? No terceiro inventário, a gente teve aí 15 milhões de polígonos. Nesse inventário, batemos um recorde de 23 milhões de polígonos no país, né? Considerando todas as camadas, enfim. E aí, a gente também tem esse desafio, né? Do tamanho
do dado. E outra coisa é que a gente vai ter que fazer esse inventário agora de 2 em 2 anos. Eu estou entendendo que não necessariamente a gente precisa fazer o mapeamento de todo o território de 2 em 2 anos. A gente pode fazer estimativas, né, desses 2 em 2 anos e mapear que seja de 4 em 4 anos, né, de forma mais precisa, justificando por que a gente está fazendo isso. Mas aí a minha questão é muito assim, o que o Brasil faz é um esforço bastante grande, né, uma precisão muito grande de mapeamento, enfim. A minha grande questão seria voltar para trás se a gente pensasse, por exemplo, em fazer por amostragem, né? Porque isso tem sido bastante discutido, né? Até pela precisão que a gente pode chegar com o Collect Earth lá da FAO e tal, né? Então, é uma coisa assim que a gente fica sempre, nossa, será que a gente vai por esse caminho ou a gente continua fazendo isso e fazendo estimativa que seja de 2 em 2 anos? Porque realmente é um tempo muito grande, né? Muito recurso, né? A gente não teria recurso, a gente depende de um recurso externo muito grande para fazer isso, executar isso. E eu queria ver como é que o IPCC vê isso, como que, né, é uma solução, talvez, para o país acelerar um pouco, né? A gente tem buscado, inclusive, aproveitar melhor os nossos dados, usar os dados do Terraclass, usar os dados, né? A gente tem pensado em fazer uma articulação que envolva já os dados nacionais para reduzir esse esforço. Mas, ainda assim, eu queria saber como que o IPCC enxerga isso, sabe? Obrigada. Ô, Roberta, obrigada. Sempre bom ver você também aí, minha querida, ativa aí. Ô, Roberto, você tem razão. Quer dizer, na verdade, é uma carga... mesmo fazer um inventário de 4 em 4 anos é pesado para os países em desenvolvimento, porque você tem custos associados a isto, né? Então, e a cada 2 anos, no seu relatório bienal, na verdade, não existe essa necessidade de você fazer o inventário todo. A necessidade, se você tiver dados mais atualizados, principalmente, né, os dados de atividade, muito na questão dos países em desenvolvimento, áreas desmatadas ou áreas de floresta convertida para outros usos, ou vice-versa, passam a ser importante, né? Nesse acompanhamento, inclusive, da contribuição nacionalmente determinada que os países também colocam muito, os países em desenvolvimento colocam muito a área de uso da terra, né? Olha, claro que o IPCC reconhece na abordagem 3 justamente essa oportunidade de você falar que é a abordagem 3, mas não ser aquela cobertura total como a gente faz. Existe esse reconhecimento, né? Principalmente você mencionou o Collect Earth da FAO. Claro, é uma ferramenta interessante e tem limitações também. Ela é baseada em uma série de imagens de satélite, mas aí você vai usando imagens de satélite que não têm a mesma data. Então, é complicado. De qualquer forma, é complicado também. Mas a amostragem, ela tem uma questão interessante. Ela pode ajudar, principalmente nesses 2 em 2 anos. Acho que poderia ser interessante. Mas, se você não tiver o número suficiente de amostras, não adianta. Você vai ter uma péssima representação. Então, aí é que vem o problema. Se o Brasil faz um detalhamento do inventário, ali identificando, inclusive, as fisionomias vegetais, Desculpa, Thelma, a gente precisa terminar. Fechando. Então, Roberta, respondendo objetivamente, é possível fazer com a amostragem, mas precisa tomar muito cuidado, porque você vai ter que ter tantas amostras para ter uma representatividade que talvez não valha a pena. Então, essa é a minha resposta para você. Desculpa, Isabela. Não faz mal, Thelma, é um prazer, como eu disse, tê-la conosco. E é super interessante tudo que você falou, todos os compromissos que temos que ter, né, diante das resoluções dos satélites. E eu acho que agora a gente vai entrar, né, nos detalhes, nos exemplos dos países. E agora eu queria pedir a Celine, eu queria primeiro agradecer a Thelma. É um grande prazer tê-la conosco. Com certeza vai ter outros e outros e outros convites. Thelma, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, Isabela. Prazer é meu, querida. Um beijo. Um beijo. E uma boa reunião para você. A Thelma tem que sair, tem uma reunião. Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau, Thelma. Bom dia, pessoal. E agora a gente vai para os exemplos. Como a Thelma já falou sobre os
todas as recomendações ela já deu, toda a parte de o que é preciso ser tomado em conta. Eu vou passar agora a voz para o meu colega do nosso time, né, também coordenador do Núcleo Lusófono, o Tiago Mendes, e vamos entrar agora para os 2 exemplos de países. Muito bom dia, Tiago. Um prazer também tê-lo aqui conosco. Bom dia, Isabela. Obrigado. Eu sem gastar muito tempo, eu já queria passar a palavra para o Dr. Mário Caetano, que é o subdiretor-geral da Direção-Geral do Território de Portugal, onde ele vai fazer a apresentação específica sobre a utilização das imagens do Projeto Copérnico. Peço, então, para o Dr. Mário fazer a apresentação. Nós vamos deixar as perguntas para o final, então o Dr. Mário vai apresentar, depois o Dr. Cláudio vai apresentar, especialmente sobre as questões do uso do Landsat, do CIBES, e aí eu peço para todos já irem fazendo as perguntas no chat, para que eu possa fazer a consolidação em blocos, para que a gente mantenha aí o tempo esperado do evento. Tá? Doutor Mário, por favor, a palavra é sua. Agradeço novamente a sua disponibilidade em participar conosco nesse evento aqui no Núcleo Lusófono. Ora, muito obrigado. Obrigado, Tiago. Vou começar por... eu não sei porquê, mas não consigo ativar o vídeo. Ontem, quando experimentámos... quando estamos aqui a nossa sessão, eu consegui ligar o vídeo, hoje não estou a conseguir. Bom, mas também se calhar assim fica mais rápido. Bom, primeiro quero agradecer o convite que me foi feito para partilhar aqui as nossas experiências nesta temática, as experiências da Direção-Geral do Território e em Portugal, e é com um grande prazer pessoal e institucional que venho a uma sessão do Grupo Lusófono. Penso que o facto de partilharmos todos a mesma língua é uma excelente forma de estabelecermos pontes e cooperar. Tem sido essa sempre a posição de Portugal nos grupos, enfim, que partilham a nossa língua, nas mais várias temáticas, e fico muito contente também que vocês tenham criado aqui este grupo lusófono para esta temática especial. Por isso, agradeço aos coordenadores e é um prazer estar aqui convosco a partilhar a nossa experiência. Muito bem. Então, eu vou partilhar eu prefiro partilhar aqui a minha tela, pode ser? Por favor, pode partilhar. Eu vou te avisar quando tivermos faltando 2 minutos para o encerramento, ok? Ok. Muito obrigado. Pode partilhar a tela. Ele não me está a deixar, só um bocadinho. Ver se conseguimos. Isto hoje está diferente do que... Não estão a ver, pois não? Ou estão? Estão a ver a apresentação? Sim, agora sim. Agora ela está disponível. Então eu vou pôr em modo slideshow. E agora estão a ver em modo de apresentação, não é? Perfeito, exatamente. Ok, muito bem. Pronto, então, a minha apresentação, primeiro, sobre enfim, o meu background. Eu sou, de facto, subdiretor-geral do território e sou também professor de sensoriamento remoto ou de detecção remota, que é como dizemos aqui em Portugal, nós não dizemos sensoriamento remoto, dizemos detecção remota, ou se quiserem, observação da Terra. Portanto, sou também professor na Universidade Nova de Lisboa, na Information and Management School. Portanto, e é nesses 2 papéis que eu estou aqui a fazer esta apresentação. A minha apresentação vai-se focar em dois aspectos. Primeiro, vou falar-vos do programa Copérnicos, que é um programa da União Europeia, e depois de um sistema que estamos a implementar em Portugal, que é o Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo, o SMOS, que utiliza imagens do programa Copérnicos para fazer a cartografia da ocupação e do uso do solo. Pronto, esta é uma questão de linguagem. Nós não dizemos uso da terra, dizemos uso do solo, mas é exatamente a mesma coisa. Muito bem. Então, o programa Copérnicos. O programa Copérnicos é um programa da União Europeia e que está a ser implementado em conjunto com a Agência Espacial Europeia, que constrói os satélites. Portanto, o Copérnicos é um sistema
que tem um conjunto de satélites para fazer observações e depois tem também acoplado um conjunto de serviços que criam informação a partir, portanto, mapas, a maior parte desta informação é informação cartográfica, que criam mapas a partir das imagens de satélite. E quais são esses serviços? São serviços na área das alterações climáticas, na monitorização do meio marinho, na monitorização da atmosfera, na monitorização do meio terrestre, ou se quiserem, na monitorização da terra ou do solo, na segurança e na gestão de emergências. Portanto, estes são os 6 serviços em que o programa Copérnico está já de uma forma operacional e diariamente não só a fornecer imagens de satélite, mas também já a fornecer mapas. E eu vou-vos dar exemplos disso. Bom, mas primeiro, deixem-me dizer-vos como é que isto está implementado. Portanto, a União Europeia gera o programa. Temos então depois que temos a parte da componente espacial, que é coordenada pela ESA, mas o Eumetsat também tem um papel importante. E depois os serviços. Os serviços são coordenados por várias agências. Por exemplo, o Serviço do Meio Terrestre é coordenado na parte europeia pela Agência Espacial do Ambiente e na parte global pela Comissão Europeia, mas que vai transitar também para a Agência Espacial Europeia. E depois temos a componente in situ, a cartografia de referência. Estes são os satélites, portanto, a verde estão os satélites que já foram lançados. Os satélites do programa Copérnico chamam-se Sentinels e o que nos interessa para aqui, para a ocupação do solo, é essencialmente um satélite, que é o Sentinela-2, S2, que é um satélite muito parecido ao Landsat. Qual é a diferença do Sentinela-2 em relação ao Landsat? É que tem pixels de 10 metros, enquanto que o Landsat tem pixels de 30, e adquire imagens de 5 em 5 dias, porque são 2 satélites. Okay? Depois temos o Sentinela-1, que é o Sentinela Radar, que também pode vir a ser útil na ocupação do solo, e o Sentinela-3, que, tendo um pixel muito maior, portanto, uma menor resolução espacial, 300 metros, mas também pode ser útil. Este é o tipo de imagens que nós usamos, é uma imagem do satélite Sentinela-2, temos imagens de 5 em 5 dias, e vejam o detalhe incrível espacial desta imagem de satélite, portanto, com pixels de 10 metros. Muito bem. Então, eu tenho aqui um conjunto de slides muito rápidos que é para vos dizer como é que vocês conseguem aceder a estas imagens. Um pormenor muito importante, estas imagens são todas disponíveis gratuitamente, não têm qualquer custo e podem acedê-las aqui no Open Access Hub da Agência Espacial Europeia. Portanto, está aqui o link que vocês devem carregar, podem ir ao Open Hub, depois devem estar registados, têm que se registar aqui no login. E depois a pesquisa de imagens é muito fácil. Basta irem ao mapa, desenham um retângulo na área em que estão interessados e carregam na lupa. Pronto, depois aparecem-vos as imagens todas que estão disponíveis e vocês podem ainda, na pesquisa avançada, escolher o período de aquisição das imagens, portanto, quando se querem um determinado mês, um determinado dia, uma determinada semana, e ver que imagens estão disponíveis para esse período, e podem também selecionar o tipo de satélite e o tipo de produto. Pronto. Depois, se quiserem ver pormenores dessa imagem, carregam aqui no olho e aparecem-nos alguns pormenores, nomeadamente um quick look dessa imagem. Depois, muito simples, para descarregar o produto, escolhem o produto que resultou da pesquisa e carregam no Download Product. Pronto, muito fácil. Vocês ficam com estes slides para poderem fazer a pesquisa. Muito bem. Então, o que é que nós estamos a fazer em Portugal com estas imagens? Desculpem, o que é que são estas imagens de satélite Sentinel-2? Portanto, é o conjunto de bandas espectrais e há aqui uma grande particularidade muito útil na cartografia de uso do solo. É que, como temos imagens de 5 em 5 dias, nós conseguimos ter várias imagens ao longo do ano para fazer a cartografia do solo, da Terra. E isto é muito importante, porque quando se tinham poucas imagens, por exemplo, às vezes o problema com o Landsat era esse, é que como o Landsat só tira imagens de 16 em 16 dias, pode dar alguns problemas para adquirir imagens livres de nuvens,
E aqui dou-vos um exemplo, isto é um campo agrícola, em que vocês veem, portanto, aqui tudo que está vermelho é, na verdade, vegetação, em que vocês veem a forma como as culturas estão no terreno em diferentes momentos no tempo. Isto é claramente um problema de Big Data e, por isso, temos que utilizar as tecnologias apropriadas. Na DGT, na Direção-Geral do Território, estamos a usar inteligência artificial para fazer o processamento destas imagens. Vamos voltar ao Copérnicos. O que é que o Copérnicos oferece? Em termos, no serviço Land, tem uma componente global, uma componente pan-europeia, local e a componente do in situ. Quando formos aos produtos, vejam a quantidade enorme de produtos que há a nível global. A nível europeu, depois há outros produtos mais específicos. A nível global, há muitos produtos, nomeadamente, reparem, a ocupação de solo. Portanto, o programa Copérnicos já está a disponibilizar a nível global a ocupação de solo. E se vocês carregarem ali onde estava no Land, vêm para aqui e reparem, há aqui uma ferramenta fantástica que é o Global Land Cover Viewer for Maps and Area Statistics. Se carregarem aqui, vocês vão para um viewer, que é este que está aqui. Por exemplo, isto é uma área de Moçambique que tem já a cartografia de ocupação de solo com pixels de 100 metros para estas classes que estão aqui. Pronto. Claro que, reparem, são pixels de 100 metros. Aqui até foram usadas imagens do PROVA-V. Este produto vai ser gerado depois a partir do Sentinela-2, mas nunca com uma periodicidade que possa ser considerada boa. Portanto, o que nós estamos a fazer, os vários países na Europa, é cada país pode ter o seu programa para depois conseguir mapas mais específicos. Mas existe também a componente europeia. Deixem-me então, a propósito disso, porque é que nós em Portugal, além de existirem estes produtos globais, nós vemos necessidade de criar os nossos próprios produtos. E então temos que criarmos o SMOS, o Sistema de Monitorização da Ocupação de Solo. A DGT surge aqui como centro de competências em processamento de imagem para o território, portanto usando Big Data, inteligência artificial. O SMOS faz produção contínua de informação sobre o uso e ocupação de solo. Temos 3 produtos que eu já vou falar e o objetivo é, portanto, isto é um sistema em construção. Tivemos agora um financiamento bastante bom para que o sistema fique a correr de uma forma completamente operacional no verão de 2022. Portanto, este sistema tem 3 produtos. O primeiro produto é este, que é um produto que nós já vimos a fazer desde 1995 e que está a ser usado no Report de Kyoto. Nós já temos este produto, a COS, para várias datas, para 90, 95, 2007, 2010, 2015, 2018. É uma cartografia de uso do solo em que isto resulta de interpretação manual de ortofotos. Portanto, é um produto que demora algum tempo, por isso é que é só criada de 3 em 3 anos. E a unidade mínima de cartográfica, ou se quiser, a unidade mínima de mapeamento é 1 hectare. É este produto que está a ser usado no Report de Kyoto. Agora, deixem-me falar dos outros produtos, que é a COSCIM. Portanto, o que vocês viram foi a COS. A COSCIM, que é uma COS simplificada, e os MIAF, que são mapas mensais do estado da vegetação. Enquanto que a COS resulta de interpretação visual de ortofotos, os outros 2 produtos resultam do tratamento automático de imagens de satélite. São produtos raster, a COSCIM e o MIAF, porque resultaram do tratamento automático de imagens de satélite, enquanto que o outro é vetorial. Mas a unidade mínima cartográfica, portanto, a unidade de mapeamento, na COS é 1 hectare, enquanto que na COSCIM e nos MIAF é o tamanho do pixel do Sentinela, que é 10 metros quadrados. Claro que a COSCIM vai ter menos classes, mas tem uma produção anual, e isto é a sua grande vantagem, versus a periodicidade de 3 anos da COS. Bom, então, nós em Portugal estamos a fazer a produção, usamos então as tais imagens do Sentinela-2, uma imagem por mês, fazemos a divisão de Portugal em unidades de paisagem, classificamos-las separadamente e já temos aqui a COSCIM 2018, produzida automaticamente a partir de imagens de Sentinela e que tivemos uma exatidão muito boa, de 80%. Para vos dar para mostrar a diferença entre a COS e a COSCIM, portanto, não se esqueçam, a COS está aqui do lado esquerdo, é uma cartografia de uso do solo e que resulta da fotointerpretação de imagens de ortofotomapas. A COSCIM resulta da classificação automática de imagens de satélite e é uma cartografia de ocupação do solo. Temos, para além destas classes, deste mapa global, fazemos também mapas de culturas agrícolas. Aqui temos uma área em Portugal, no Alentejo, em que
fiz uma máscara à imagem de satélite para vos mostrar apenas aquilo que é a utilização agrícola, e aqui temos um mapa de culturas. Portanto, isto tudo feito com Sentinela, em que temos as 10 culturas mais abundantes de Portugal. Fizemos também uma carta de copas, portanto, aqui temos o caso, portanto, nós no sul do país temos uma paisagem muito dominada por sistemas agroflorestais, que têm, vocês veem aqui o ortofoto, que têm árvores isoladas, e nós com o Sentinela 2, apesar do pixel ser grande, relativamente ao tamanho das copas, nós conseguimos com uma grande exatidão identificar as áreas onde estão os pixels. Bom, então, o que é que nós estamos a fazer? Enquanto que a COS é uma cartografia de uso do solo e tem este aspecto, portanto, é um produto vetorial, a cada polígono atribui uma classe de ocupação de solo, por exemplo, territórios artificializados, agricultura, pastagens, o que seja. A COSCIM tem este aspecto. Reparem, é muito diferente. Porquê? É diferente porque tem o tamanho do... a unidade mínima cartográfica é o pixel, enquanto no outro era o vetor. Era 1 hectare dos polígonos. Pronto, o que nós estamos agora a fazer é evoluir para um modelo de dados orientado por objetos, em que vamos cruzar a COSCIM com a COS e de maneira a beneficiar das vantagens dos dois produtos. Deixa-me mostrar, isto aqui é um slide até muito importante para vos explicar a diferença entre uso e ocupação. Reparem, nós na COS fazemos a cartografia de uso do solo, ou de uso da terra. Temos aqui uma área de Pinheiro Bravo, que foi interpretada na COS como Pinheiro Bravo. Quando vamos ver a COSCIM, reparamos que há aqui umas áreas que estão classificadas como vegetação herbácea e até como matos. Então, mas como? Se eu na COS digo que isto tudo é Pinheiro Bravo, e eu agora tenho ali áreas com vegetação herbácea? Sim. Porquê? Porque foram áreas que sofreram corte. Temos áreas ali ou que sofreram cortes, vamos nos focar nessa, são áreas que sofreram cortes. Portanto, são áreas que em 2018, quando se fez a interpretação visual do ortofoto, elas estavam temporariamente desarborizadas, mas continuam a ter um uso florestal. E, portanto, na COS, elas continuam a ser classificadas como Pinheiro Bravo. E isto é muito importante também para a questão do protocolo de Quioto. A COSCIM faz a cartografia de ocupação. Bom, se naquele ano em que eu fiz a COSCIM não tenho lá árvores, neste quadradinho que está aqui em cima, então ela é classificada como vegetação herbácea. Então, o que nós estamos agora a fazer é a tal COS por atributos, em que para cada polígono nós vamos dizer qual é a percentagem dos pixels que caem lá dentro com as várias ocupações. E aqui é a ocupação, já não é o uso. Muito bem. Então, reparem... Perdão, doutor Mário, só para te avisar, 2 minutinhos para a gente... Ok, estou a terminar. Okay? Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Pronto, deixem-me mostrar-vos aqui outro exemplo de tecido urbano, de tecido edificado descontínuo. Portanto, é uma área que tem, eu agora não tenho aqui, não mostrei, mas pronto, que tem lá dentro, tem áreas de agricultura, tem edifícios, portanto, é o que nós chamamos de urbano disperso. E a COSCIM é capaz de heterogeneizar e de interpretar e mapear essa cobertura. Portanto, o que nós estamos a fazer é evoluir para uma COS orientada por objetos, em que, enquanto que antes só tínhamos a classe de ocupação de solo, se era do uso do solo, se era Pinheiro Bravo, se era edificado descontínuo, nós agora vamos dizer qual é que é a percentagem dos vários tipos de ocupação que estão dentro do polígono. Muito bem. Então, agora tenho aqui outro exemplo. Este, sim, também feito com Landsat. É uma área no centro do país. Eu mascarei aqui a cinzento as áreas que não eram florestais e nós estamos a usar um programa que nos identifica os cortes da floresta, através de um algoritmo que nós desenvolvemos e que estão aqui identificados a amarelo. Reparem, isto é uma imagem de novembro de 2018, portanto, tudo o que é vermelho é vegetação, o que não é vermelho não é vegetação. E aqui, reparem, isto era em 2017, reparem como o que está identificado a amarelo, que foi identificado automaticamente a partir de imagens de satélite, identifica as áreas onde de facto existiram cortes. E este algoritmo que nós usamos tem outra vantagem, é que nós conseguimos identificar a data em que foi realizado o corte.
E reparem que aqui, neste caso concreto, foi realizado em várias datas. Muito bem. Pronto, terminei a minha apresentação, mas antes não quero terminar sem falar de duas coisas, que é, nós, no âmbito do programa Copérnicos, Portugal, em conjunto com a Agência Espacial Europeia, tem um programa que é um programa para fomentar a utilização das imagens Copérnicos e que, no nosso caso concreto, nós, além de termos projetos específicos para Portugal, estamos também a querer ter uma linha de projetos para, neste caso, é para a África, mas podemos também tentar alargar para outros sítios que não africanos, mas o projeto que nós temos atualmente é a África. Portanto, caso vocês tenham interesse em saber como é que se podem juntar a este esforço, enviem-me, por favor, um e-mail. E o que eu vou fazer é enviar-vos para a Agência Espacial Portuguesa, okay? Que está a coordenar esse projeto, apesar da DGT também lá estar. Outra coisa que eu vos quero dizer é que nós, na nova IMS, portanto, na universidade, já há muitos anos, temos vindo a fazer projetos educativos em África. Reparem, começámos em 2008, tivemos em Moçambique, eu próprio fui a Moçambique e a Cabo Verde, dar um mestrado, e temos também mestrados à distância. Tem aqui uma listagem de tudo, alguns projetos que nós tivemos educativos em África, e aqui projetos de consultoria e desenvolvimento, portanto, feitos através da universidade. Portanto, temos alguma experiência aqui em colaborar com outros países que falam a nossa língua, que falam português, e temos todo o interesse em reforçar esta ligação agora aqui no âmbito do programa Copérnicos. Pronto, termino a minha apresentação. Muito obrigado. Estarei depois disponível para perguntas depois da apresentação do meu colega. Obrigado. Espero que tenha sido claro. Muito obrigado, Dr. Mário Caetano. Foi fenomenal a apresentação. Tenho certeza que todos os participantes ficaram muito interessados em aprofundar a parceria com a DGT e com a Agência Espacial Portuguesa. E, da mesma forma, contem conosco aqui da coordenação de apoio técnico do Núcleo Lusófono para apoiá-los aí na disseminação Obrigado. desses produtos. Né? São produtos de altíssima qualidade e que certamente vai ajudar em muito os inventários nacionais dos países lusófonos. Sem demora, já passo novamente a palavra ao Dr. Cláudio Almeida, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, conhecido como INPE. Dr. Cláudio, por favor, a palavra é sua. Vou fazer o mesmo pedido que eu fiz ao Dr. Mário. Faça a sua apresentação, né, do início ao fim e após a apresentação vamos abrir para perguntas. Faltando 2 minutinhos para encerramento do horário, eu te aviso, vou pedir desculpa novamente por interromper, mas para te avisar, para te orientar sobre a apresentação. Dr. Cláudio, por favor, a palavra é sua. Olá, bom dia a todos. Eu acho que a tela do Mário ainda está compartilhada, pelo que eu estou vendo aqui. Sim, exatamente. Dr. Mário, por favor, você pode desativar a partilha do ecrã, por favor. Viram a minha caixa de inbox, não tem problema. Transparência total. Exato, transparência total. Vou deixar de partilhar, então. Okay. Bom, muito bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, né, aos colegas do Timor. É um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço muito o convite que foi feito para a gente compartilhar um pouco das experiências aqui do INPE. A apresentação que eu vou fazer, ela é bem, no sentido bem prática, de mostrar como o Brasil vem trabalhando esse monitoramento a partir de imagens de satélite. Né? Nós temos programas que já têm mais de 30 anos, eu vou compartilhando a minha tela e a gente já vai aqui falando disso. Bom, no Brasil, a gente usa esse monitoramento, tem usado, óbvio, como a Roberta colocou muito bem e mostrou aí, a Thelma falou, para a questão de inventário de emissões, mas ele também faz parte de política pública para fiscalização, para acompanhamento, para uma série de coisas. Né? Então, a gente tem um quadro de projetos de monitoramento
que servem a mais de uma atividade, a mais de uma finalidade. Então, a gente tem que ter sempre essa dualidade de olhar para a questão do monitoramento de carbono, monitoramento das emissões, mas também para fiscalização, para outras atividades. Então, eu vou descrever quais são esses projetos, como eles são feitos, com base em que eles trabalham. Eu vou falar de 3 projetos, o PRODES, o DETER e o TerraClass, cada um com a sua especificidade aqui. Começando pelo PRODES, né, o PRODES, ele então faz um mapeamento incremental do desmatamento. Ou seja, a gente tem uma série que para a Amazônia começou em 1988, para o Cerrado a gente começou em 2000, né, onde o objetivo é, anualmente, medir a supressão da vegetação nativa, seja floresta para a Amazônia, né, são as formações florestais, e na área de Cerrado, e são diversas formações que vão desde campestre, né, desde de savana somente herbácea, até savana florestal, que é o nosso cerradão, que é muito próximo da área de floresta. Ele é feito sempre com base nessas imagens. A gente parte, então, de uma data zero, né, no caso do lado da Amazônia, 1988, e anualmente é escolhida uma nova imagem, né, a melhor imagem possível, né, em termos principalmente de cobertura de nuvem. Então, são identificados as áreas novas de supressão de vegetação. Aqui a gente vê, na imagem da esquerda, né, o que a gente chama de máscara do desmatamento em azul, né. No ano seguinte, uma nova imagem, é identificado, então, os novos desmatamentos, que aqui estão colocados em vermelho. Para isso, nós usamos imagens Landsat, né, principalmente Landsat, porque, como a Thelma falou, a gente tem uma série histórica que já vem desde 1988, e para manter essa compatibilidade da série, a gente continua usando principalmente imagens Landsat, usamos imagens Cibers também, que é do satélite construído entre Brasil e China, e também usamos algumas imagens Sentinel. Quando são usadas essas outras imagens? Quando eu não tenho uma boa imagem, né, nós que estamos aqui na área tropical, a gente sabe da dificuldade de conseguir boas imagens em longos períodos do ano devido à cobertura de nuvens. Então, nessas áreas, a gente fica buscando outras datas da Landsat, outras imagens Cibers ou mesmo Sentinel, para cobrir esse espaço de maneira a ter uma composição que eu tenha, então, livre de nuvens para fazer esse mapeamento. Uma coisa importante, o meu slide ficou ruim aqui, mas, na verdade, a gente trabalha com interpretação visual, né? A gente tem feito isso de maneira... já fizemos automatizado, hoje voltamos a fazer o processo todo de forma manual, né? Ou seja, as imagens são sobrepostas e tem um grupo de expert que faz esse delineamento, identificando as áreas desmatadas, e principalmente, por que a gente optou por continuar? Por questão de acurácia. Né? A gente sabe que os métodos automatizados são muito bons, são muito rápidos, né? Mas eles dificilmente têm uma acurácia que chegue perto de 90%. A nossa acurácia, tanto para a Amazônia como o Cerrado, ela já está na ordem de 93%, maior que 93%. Então, a gente continua pesquisando, continua tentando encontrar novos métodos que possam chegar nessa acurácia. Mas enquanto eu não tiver isso de maneira global, que eu possa aplicar isso para todo o nosso território, eu continuo fazendo, então, o processo manual para manter essa acurácia. Principalmente porque, como esses dados são usados para fiscalização, são usados, por exemplo, para a questão de moratória de soja, moratória de carne, várias outras coisas, né? Se eu aponto um falso positivo, isso vai gerar um problema muito sério para o proprietário que está lá na terra, né? Então, isso a gente tem que garantir essa acurácia muito alta. No caso da Amazônia, a gente trabalha aí com polígonos, área mínima, né, de 6,25 hectares. Isso vem de uma série histórica, quando a gente começou o mapeamento, lá em 88, ainda eram imagens papel, na escala 1 para 250 mil, por isso que gerou essa área mínima de 6,25. Para o Cerrado, a gente já começou todo digital, então a gente trabalha já com polígonos acima de 1 hectare. Tá? Esse aqui é um exemplo, é claro, que mostra um ano anterior, uma área com cobertura normal, no ano seguinte é identificado, então, essa cobertura alterada. Isso gerou aí nessa série, para o PRODES, até 2020, alguma coisa como 810 mil quilômetros quadrados, um pouco mais que isso,
de perda de floresta na Amazônia, que dá mais ou menos 20% da floresta original. E todos esses dados, sejam em forma de tabela, de gráfico, ou dado espacialmente explícito, que é o SHAPE, está disponível na Terra Brasilis, né, através da nossa ferramenta lá. A Terra Brasilis é uma plataforma para disseminação de dados, né? E isso é muito importante, principalmente para essa questão do cálculo de emissões, porque torna o sistema altamente verificável. Tudo aquilo que o Brasil diz que fez, né, de emissões, de corte, de mudança, ele está espacialmente explícito, disponível para que qualquer um possa checar essa informação. Para o Cerrado, como eu falei, a gente também faz esse mapeamento desde 2000, nós temos aí até 2019 cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados já suprimidos no Cerrado original, que é mais ou menos 50% da formação original. No caso do Cerrado, como eu falei, a gente trabalha com polígonos, área mínima de 1 hectare, até porque a formação, o tamanho de propriedades no Cerrado é bem distinto do que tem na Amazônia. Para os outros biomas, a gente recentemente conseguiu aprovar um projeto no Fundo Amazônia, né, e estamos fazendo, então, uma série histórica que vai de 2000 até o presente, né, vai até 2022, e vai fazer esse mapeamento com polígonos acima de 1 hectare para a construção do FREL, né, que é o nível médio de referência de emissões para cada um desses biomas. Além de fazer esse mapeamento anual, né, que serve justamente para poder fazer essa quantificação da supressão de perda de floresta, nós trabalhamos também com um dado diário. Aí esse diário ele é bem voltado realmente para fiscalização. É para aquela galera que está lá, que precisa ir no campo dia a dia para parar, para deter o desmatamento que está acontecendo, a supressão, caso seja um desmatamento ilegal. Para isso, nós estamos usando hoje as imagens WFI, que está a bordo do Cibers 4 e do 4A, e vai estar a bordo do Amazônia 1 também, que está sendo lançado amanhã. Se tudo der certo, vamos torcer que tudo vai dar certo. A gente vai ter, então, 3 satélites com a câmera WFI a bordo. Hoje, com 2 satélites, a gente tem um recobrimento da área a cada 3 dias, mais ou menos, 2 a 3 dias. E a partir do Amazônia 1, ele estando operacional, tudo fica, se os 3 satélites estiverem operacional, a gente vai ter a cada 1 ou 2 dias uma nova imagem de qualquer região do Brasil. No DT, a gente já trabalhou com dado MODES de 2004 até 2014, eram dados MODES, resoluções de 250 metros, então a gente tinha uma área mínima de 25 hectares, e não fazia separação dentro das classes do que era desmatamento, do que é degradação. A partir do uso das imagens WFI, que tem uma resolução bem melhor, né, em torno de 60 metros, a gente conseguiu, então, baixar isso para 3 hectares, área mínima mapeável, né, e a gente está separando o que é degradação do que é desmatamento. Esse é um exemplo de uma área que no ano anterior ela estava íntegra, ao longo de um ano PRODES, né, o ano PRODES para a gente é sempre de agosto até julho do ano seguinte, né, foram alertados 209 polígonos de desmatamento nessa área. Essa é uma área muito grande, mais de 4.500 hectares, né, e então aqui, mais de 200 polígonos foram alertados, foram enviados para as equipes de fiscalização para que elas pudessem, então, tomar as medidas cabíveis nessa área. Isso é só um exemplo mostrando, né, uma área, a região sul do Amazonas, né, que ela recebeu um alerta em 8 de maio, 22 de maio, 17 de junho, né, e finalmente, no PRODES do ano seguinte, todas aquelas áreas foram computadas, né, nessa região. Da mesma forma que o PRODES, todos os dados do DT são disponíveis publicamente através da plataforma Terra Brasilis, né, os mapas, os dados gráficos e tabulares, e é possível também fazer uma série de consultas personalizadas. Você pode escolher um período qualquer do ano, uma semana, um mês, e você vai saber o seguinte: quanto teve de desmatamento, quanto teve de degradação, por estado, por município. Você tem também agregados mensais, então você compara um mês ou um período do ano, ou o ano todo, com relação aos anos anteriores, né? Isso é muito importante, principalmente para quem está conduzindo política pública, para fazer uma avaliação se aquela região, aquele município, como é que está evoluindo a questão do desmatamento. Se aquela política adotada está tendo sucesso, não está tendo sucesso, né? Então isso é muito importante para essas outras questões de fiscalização. Dentro do DT, a gente está variando também, está evoluindo um sistema multiescalar, onde nós trabalhamos com o DT intenso,
de que forma ele trabalha. A gente pega os dados acumulados do DETER nos últimos 12 meses, nos últimos 2 meses, aí muda um pouco conforme a operação, e identificamos, então, as áreas mais críticas, aonde o desmatamento está mais crítico. Nessas áreas, a gente trabalha com todos os satélites disponíveis, Sentinel, Landsat, Cibers, tudo que for disponível, né, WFI, usando ali naquela área, para poder ter um monitoramento, então, diário e encaminhar isso para os órgãos de fiscalização. O Terra Class, ele trabalha na questão de monitoramento do uso e cobertura da terra, ou seja, aquilo que já foi desmatado, né, o PRODES olhou para aquilo, falou, essa área está desmatada, qual o uso da terra que se tem dessa região? Então, esse projeto é feito em uma parceria entre INPE e a Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Nós desenvolvemos, então, a 4 mãos esse mapeamento, e a gente acompanha como é que está sendo usada aquela área, se ela virou pasto, se ela virou agricultura, né, como é que ela está mudando de um ano para o outro. Tem todas as informações que estão disponíveis lá no TerraClass.gov.br, a plataforma que faz a divulgação. Além de distribuir os dados, eles estão disponíveis na forma de shape, na forma de raster, né, ele tem também uma série de ferramentas de consulta. Você pode fazer tabular, o que mudou de vegetação secundária para pastagem ao longo dos anos. Você tem aí o quadro de mudanças. Você tem o gráfico de Sankey, que mostra isso, né, em termos, qual o caminho que aqueles polígonos seguiram. Você tem a distribuição de PITs. Então, tem várias ferramentas dentro da plataforma Terra Class para facilitar o acompanhamento dessa informação. Né? E esse sistema é um sistema que ele está em constante evolução. Né? Dia a dia, a gente está trabalhando para melhorar o sistema dentro do mapeamento. É aquilo que eu falei, a gente tem hoje, o nosso sistema de mapeamento lá do PRODES é um sistema manual, porque a gente tem hoje uma acurácia global acima de 93%, e como isso impacta diretamente a vida de produtores rurais, quando eu digo que uma área foi desmatada, por exemplo, se um sujeito é produtor de soja, né, e eu digo que a área na fazenda dele foi desmatada, se esse desmatamento é posterior a 2008, ele não pode plantar soja naquela área, se for dentro da Amazônia, porque se ele plantar soja naquela área, os compradores de grãos, né, de soja aqui no Brasil não compram aquela área dele. Se ele for um produtor de carne, ele vai sofrer um bloqueio dos frigoríficos aqui no Brasil também. Né? Então, essa informação é muito sensível, de maneira que a gente tem que garantir a maior acurácia possível. Mas a gente está sempre tentando evoluir, sempre trabalhando, né? Nós temos curso de mestrado, doutorado aqui no INPE, temos parceiros, a própria Embrapa, diversas universidades, trabalhando o tempo todo tentando evoluir com isso. Então, a gente evolui através da inclusão de novos sistemas sensores, né? A gente está trabalhando com mais imagens. Né? Quando começou o PRODES, né, como o Dr. Mário já falou, a doutora Thelma, a gente só tinha disponibilidade de um satélite. Era somente Landsat e, né, era o que tinha de melhor naquele momento. Hoje você tem vários sistemas sensores, né? Então você ter possibilidade de incluir novos sistemas sensores aumenta muito a sua capacidade de revisitar. Né? Mas como a Thelma falou, você tem que equilibrar essa possibilidade de uso de novas imagens com a sua capacidade de usar essas imagens. Quanto mais imagens, quanto mais resolução dessas imagens, maior a capacidade que você tem que ter de analisar, de processar e de armazenar essas informações. Então, você tem que ter cuidado para poder fazer essas escolhas. Nós temos feito também evoluções de metodologia. Né? Dentro do DETER Intenso, por exemplo, nós já estamos trabalhando com a Sentinel-1, que é voltado somente para radar. Então, naquelas áreas onde o desmatamento está mais intenso, a gente está fazendo o mapeamento, usando também imagens de radar. Para quê? Para que, mesmo durante os períodos nublados, a gente vê aqui essa imagem, na parte de baixo da imagem, aqui várias nuvens, né? Mesmo durante esse período nublado, a gente continua tendo informação. Né? Ainda ela não tem a eficiência de um sistema óptico, né? Mas ele já é capaz de identificar muito dos desmatamentos, né? Então ele já funciona muito bem, e para essa questão de fiscalização ele tem operado com muita eficácia. Em termos de tecnologia, nós também temos avançado. Hoje nós estamos desenvolvendo o cubo de dados do Brasil, o Brasil Datacube. O Brasil Datacube ele vai ser um grande repositório onde todos os sensores, Landsat, Sentinel, Cibers, todos vão estar armazenados, todas as imagens, dentro de uma grande repositório de dados, que vai permitir, então, análise de séries temporais
muito grandes, análise, colocar mais essa questão de Big Data, fazer inteligência artificial, fazer diversos sistemas que permitem analisar aquele pixel ao longo da vida dele, fazer a harmonização de produtos, né? Tem sido muito usado isso, você harmonizar um produto Landsat com um produto Sentinel. Então, a gente vai estar produzindo também esses elementos para poder usar na tomada de decisão, no mapeamento. E toda a tecnologia que a gente tem usado para fazer esses mapeamentos, seja para a construção do banco de dados, para disseminação, a plataforma que a gente usa para fazer o mapeamento, que é o Terra Amazon, né, tudo isso é desenvolvido aqui dentro do INPE. Nós temos um sistema de desenvolvimento de software, né, baseado em software livre. Toda essa informação, todos esses sistemas, eles são desenvolvidos e são disponibilizados para os nossos parceiros, né? A gente já fez capacitação de muitos países aí na África, talvez até alguns de vocês, eu não sei quem todo mundo que está participando aqui, mas a gente já teve colegas aí de Angola, colegas de Moçambique, que vieram aqui ao Brasil fazer a capacitação. Oi, 2, né? Perdão, é só para te avisar 2 minutinhos para o encerramento. Obrigado. Tá bem, já estamos concluindo já. Nós fizemos, então, a capacitação para muitos países aí da África, principalmente os países da Bacia do Congo, mas além da Bacia do Congo, diversos outros países foram capacitados, aqui na América Central também, e a gente tem, então, essa disponibilidade, esse desejo também de compartilhar isso, de toda a nossa plataforma é uma plataforma livre, de maneira que não tem custo para você implementar um sistema de monitoramento. Hoje, com a disponibilidade de imagens, disponibilidade de sistemas, implementar um sistema de monitoramento hoje é uma decisão de vontade política de cada um dos países. Não, o custo hoje já não é mais uma barreira como foi alguns anos atrás. Hoje existe tecnologia disponível e existe parceiros, como o Dr. Mário colocou, Portugal, né, a DGT tem esse interesse, o INPE também tem feito esse movimento de compartilhar essa informação com outros parceiros. E eu acho que uma coisa que é muito importante num sistema de monitoramento, seja ele para fins de monitoramento de emissões de carbono, seja para fiscalização de desmatamento, planejamento de uso da terra, é a transparência. Você ter esses dados abertos para que toda a sociedade possa checar, possa produzir informação a partir desse dado, é muito importante. E isso no INPE sempre foi um ponto de inflexão. O INPE não abre mão de que todas as informações que são produzidas, elas são abertas. Isso está em acordo com a legislação brasileira, que exige isso, que as instituições governamentais federais disponibilizem os dados produzidos e está em coordenação com o plano de dados abertos do próprio Instituto. E esses dados abertos, eles se transformam em muito mais informação. Você tem hoje, ele começou com um dado de política pública voltado principalmente para as questões de mudança do clima, de emissões, mas ele também serve para fiscalização, para outras políticas públicas. Ele, hoje, é importantíssimo dentro da academia, milhares, centenas de artigos citam esses dados, usam esses dados em teses, e são só artigos publicados em periódicos referenciados. Você tem mais outros milhares de teses, milhares de trabalhos de congresso que usam essa informação, então você permite que a academia enriqueça isso, e hoje isso está no cerne da economia brasileira. A economia brasileira é uma economia muito voltada para essa questão do uso da agropecuária, é um grande exportador. Então, para você mostrar o compliance dessas atividades, cada vez mais as empresas brasileiras elas se usam, usam esse dado para poder fazer essa validação dos dados. Desculpa. Tá? E com isso eu encerro minha apresentação. Passei um pouquinho do tempo aqui, Thiago, mas a gente fica à disposição aí. Muito obrigado, Dr. Cláudio. Também uma apresentação fenomenal, né, com uma disponibilidade de dados incrível que o INPE tem feito. Eu novamente agradeço a sua participação, a participação do Dr. Mário. Vamos pular direto para as perguntas, né? Eu vou pedir para que a gente possa fazer mais rapidamente que os interessados em fazer perguntas escrevam no chat para que a gente possa passar as perguntas já em formato de blocos para
para o Dr. Cláudio e para o Dr. Mário. Daquilo que a gente teve de perguntas até o momento, o Khalid Kassan, da FAO, pergunta se pode ter acesso ao e-mail do Dr. Mário Caetano. Eu já sinalizo que a apresentação do Dr. Mário vai ficar disponível, ele já repassou para a gente, e sem dúvida nenhuma, Khalid, precisando, a gente vai disponibilizar, sim, os contatos, principalmente pelos produtos que o Dr. Mário sinalizou. No nosso grupo de chat, essa foi basicamente a única pergunta que tivemos. Sinalizo para todos, novamente, 2 minutinhos ali. E pergunto ao Dr. Cláudio e ao Dr. Mário se eles também querem fazer perguntas entre si, né? Porque nós, no Grupo Lusófono, incentivamos bastante a cooperação entre as instituições e, sem dúvida nenhuma, há um espaço enorme de cooperação aí do DGT com o INPE também. Então, abro espaço para o Dr. Cláudio e o Dr. Mário também fazerem as suas colocações. Eu queria fazer uma colocação que eu acabei não colocando na apresentação, esqueci, agora eu estou aqui, e depois também queria parabenizar o Dr. Mário aí, que é o fato de que as imagens Cibers, que a gente tem um programa de aquisição constante sobre a África. A gente não tem... Nós tentamos, há um tempo atrás, fazer umas parcerias para colocar antenas para recepção na África, acabou que, infelizmente, por diversos motivos, o projeto não prosperou, mas o que a gente tem feito é fazer aquisição constante sobre a África, né, e com gravação a bordo. Essas imagens são descarregadas aqui na nossa antena aqui no Brasil, e elas ficam disponíveis para todos os colegas africanos poderem usar essas imagens, né, do satélite Cibers 4. Ele está constantemente adquirindo imagens sobre a África. Você tem câmeras desde câmeras aí de 5 metros, 10, 60 metros, então você tem diversos produtos disponíveis nessas informações. Depois, quem quiser mais informação, você pode entrar na página da DGI, www.dgi.imp.br. O dado está disponível lá. Especificamente para o Dr. Mário, eu quero agradecer e parabenizar a apresentação do Dr. Mário. Para mim, Dr. Mário, eu queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais esse processo de atualização do dado que é feito a partir da ortofoto. Quer dizer, você tem anualmente esse processo de atualização de maneira automatizada, e você trabalha dentro desses polígonos, você identifica cada um deles, ou depois você pode também fazer uma atualização do polígono como um todo? Ok, obrigado Cláudio, pela pergunta. Pronto, esse produto que nós chamamos a COS, Carta de Uso e Ocupação do Solo, é um produto vetorial e que resulta exclusivamente em interpretação visual. Portanto, e com base em ortofotos, o que nós fazemos é, imaginando, por exemplo, que estamos a fazer a cartografia agora para 2020. Pegamos no ortofoto no ecrã do computador, na tela do computador, dividimos a tela em dois. Do lado esquerdo colocamos o ortofoto de 2018 e do lado direito colocamos o ortofoto de 2020. E colocamos do lado esquerdo, colocamos a cartografia de 2018. E o que nós vamos fazer, portanto, isto resulta de interpretação visual, o que o fotointérprete vai fazer ele vai identificar as alterações entre 2018 e 2020 e desenha o polígono e diz assim: este polígono transitou de agricultura, de regadio, para a floresta de eucalipto. Portanto, põe o código inicial e o código final. Então, ele produz um ficheiro de alterações. O que nós vamos fazer a seguir é sobrepor num sistema de informação geográfica este ficheiro de alterações à cartografia de 2018. E vamos importar o código que o fotointérprete deu de 2020.
E isto faz o quê? Portanto, faz com que a cartografia de 2020 seja exatamente igual à de 2018, com exceção das áreas que o fotointérprete identificou como alteração. E assim mantemos a consistência espaço-temporal das duas séries. Ou seja, uma área que não se alterou tem o mesmo código ao longo do tempo. É um processo demorado, porque resulta de interpretação visual, e o que nós estamos a fazer, mas deixem-me dar-vos nota de uma coisa, que é esta cartografia, esta cartografia tem 83 classes. Só nas áreas urbanas tem mais de 30 classes. Portanto, nós identificamos com muito detalhe o uso do solo. Agora perdi-me um pouco o que eu ia dizer. Por isso mesmo, ela leva algum tempo. Mas nós estamos agora a querer tornar o processo semiautomático. O que é que quer dizer tornar o processo semiautomático? É que, por exemplo, nas áreas de floresta, o fotointérprete não tenha que percorrer as áreas todas de floresta para identificar alterações. O que nós estamos a fazer agora é fazermos processamento de imagem de satélite para identificar áreas na floresta que se alteraram. E nós consideramos isso são áreas potenciais de alteração. E o fotointérprete, em vez de pesquisar a área toda de floresta, só vai pesquisar essa área. Só vai fotointerpretar essa área. Perfeito. Isso aumenta muito o processo de produção. Muito bom. Ela está a ser produzida, a cartografia atualmente está a ser produzida de 3 em 3 anos. Ok. Muito obrigado, Tomás. Muito bom. Temos aqui algumas perguntas, eu vou pedir para que sejamos bastante breves. Nós estamos com uma participação recorde aqui até o momento nós já tivemos 82 inscritos, mais de 55 ao mesmo tempo aqui. Mas, de qualquer forma, eu queria apresentar tanto para o Dr. Cláudio quanto para o Dr. Mário as perguntas dos participantes. A primeira pergunta é do Francisco. Eu vou fazê-las e depois a gente divide a resposta de cada um. Ele pergunta se há disponibilidade de imagens para Cabo Verde. A outra pergunta que nós temos é do Maier. Ele agradece os apresentadores, sinaliza que fala desde São Tomé e Príncipe, tem uma superfície muito pequena e ainda com muitas nuvens e mar em volta. Da mesma forma, eles têm ocorrência de degradação e desflorestação. A pergunta, então, é quais seriam as imagens recomendadas para avaliação dessa degradação e dessa desflorestação. O Alexandre Centeio pergunta sobre a gravação e as apresentações. Confirmo que tanto as apresentações quanto a gravação vai estar disponível. Assim que a gente encerrar e tratar as informações, vocês vão receber também os processos. Então, queria começar então com o Dr. Cláudio. Quais seriam a disponibilidade de imagens para Cabo Verde e, em relação a São Tomé e Príncipe, quais seriam as suas sugestões sobre como avaliar a desflorestação e degradação com essa condição? Ok. Muito obrigado pelas perguntas, Francisco, Maia. A respeito de Cabo Verde, sim, a gente tem disponibilidade, tem que ver quais imagens estão gravadas. Como a gente trabalha com gravação a bordo, então não é exaustivo, a gente não grava todas as passagens que tem sobre toda a África, porque o sistema não tem capacidade para gravar tudo isso. A gente tem feito algumas de maneira um pouco seletiva, identificado algumas necessidades, mas tem tentado cobrir todo o território. Eu sugiro a você que entre lá no catálogo que está na DGI, né, como eu falei, www.dgi.inpe.br, e faça uma consulta lá. Tem um mapa, é só você arrastar o mapa lá até a região lá de Cabo Verde e avaliar as imagens que estão disponíveis naquela área lá. A respeito da pergunta de degradação, no Brasil a gente também tem esses problemas de cobertura de nuvens, é um problema bastante grave.
depende o nível de degradação que você tem. No caso do brasileiro, você tem principalmente degradação por exploração de madeira, exploração de maneira um pouco mais intensa. Mesmo nas imagens WFI com 64 metros, a gente consegue perceber essa mudança. Principalmente, a gente tem trabalhado com modelo linear de mistura espectral. Então, a gente pega as imagens originais, as WFI, ou Landsat, ou mesmo Sentinel, você faz uma transformada, né, que pega e vai gerar os principais componentes, vegetação, solo, sombra, e você vê que nas áreas degradadas você tem sempre uma queda de vegetação, uma maior exposição de solo. Então, você consegue, a partir desses elementos, identificar as áreas que estão sendo degradadas. Para você, então, o que eu recomendo é você não ficar preso a uma única imagem. Use tudo aquilo que você tiver disponível. Use o Landsat, use o Sentinel, né? Use as Cibers, as que estiverem disponíveis aí na área, né? Aliado com outras técnicas, como, por exemplo, o modelo de mistura espectral, que ele vai ajudar bastante você a identificação de áreas degradadas. Muito obrigado, Dr. Cláudio. Dr. Mário, você queria comentar também sobre essa questão de sugestões para São Tomé e Príncipe, e aí peço também para que faça suas considerações finais a partir também dessa última intervenção. Muito bem. Sim, eu queria só talvez acrescentar aqui um ou outro ponto relativamente às questões de imagens de Cabo Verde e São Tomé. Pronto. De facto, particularmente São Tomé tem um problema com as nuvens. E a existência de nuvens é um problema para os sensores ópticos, para os sensores como o Sentinela-2. Porquê? Porque se há nuvens, não se consegue ver a superfície. No entanto, e como o meu colega do INPE disse, o Dr. Cláudio Almeida, existem imagens radar. Qual é que é a particularidade das imagens radar? É que elas penetram as nuvens e, portanto, conseguem ver a superfície do solo, mesmo estando nuvens. Bom, então aqui teríamos a solução, não é? Não trabalhamos com o Sentinela-2, trabalhamos com o Sentinela-1 ou com outros satélites que existam. Só que o processamento de imagens radar não é tão fácil como o processamento das imagens ópticas do Sentinela-2. Enquanto que eu coloco uma imagem Sentinela-2 no ecrã e consigo identificar o coberto florestal, o coberto agrícola, no radar eu não consigo fazer interpretação visual. Tenho que fazer processamento automático. E o processamento automático de uma imagem radar é um pouco mais difícil, mas é possível. Existe ainda outra solução aqui para quando há muitas nuvens. É aquilo que nós chamamos os compósitos. Então, o que é que fazemos? Por exemplo, nós em Portugal temos uma imagem por mês. Essa imagem que nós temos por mês, do Sentinela-2, não foi adquirida para Portugal toda no mesmo dia. O que é que nós fazemos? Nós vamos buscar as imagens todas de um mês que temos para Portugal. E vamos criar uma imagem sintética. O que é uma imagem sintética, por exemplo, para o mês de junho? É uma imagem em que a informação do pixel pode vir de diferentes datas, dependendo se há ou não há cobertura de nuvem. Imaginem, temos aqui uns pixels sobre Lisboa. E em Lisboa, no dia 5 de junho, estavam nuvens. Mas no dia 10, não estavam nuvens. E os outros dias estavam todos nuvens. Então, os pixels de Lisboa, neste compósito mensal, ficam com a data de 5 de junho. Mas, por exemplo, agora vamos ao Porto. No Porto, no dia 5 de junho, estavam nuvens. Bom, então para a imagem de junho, os pixels do Porto vão vir de outra data, por exemplo, 16 de junho. Portanto, é uma imagem, é aquilo que nós chamamos de compósito, em que vamos buscar a cada pixel, vamos buscar a informação do pixel à data da imagem que tem menos contaminação por nuvens. Portanto, isto é uma forma também de contornar o problema. E sim, claro que há imagens do Copérnicos para todo o mundo, e nomeadamente para Cabo Verde e para São Tomé e Príncipe. Pronto, relativamente às intervenções à intervenção final, quero mais uma vez agradecer o convite ao Grupo Lusófono. Gostei muito de vir aqui e de partilhar as nossas experiências. O meu e-mail, como o
Tiago disse, ele está disponível no primeiro slide da apresentação e estou disponível depois para, enfim, que vocês me enviem e-mail e para podermos teclar e, enfim, desenvolver, quem sabe, projetos futuros de cooperação, quer em termos de projetos, quer em termos de processos de ensino. Como eu disse, nós fazemos através da universidade cursos de formação e organizamos também mestrados e temos um mestrado à distância que já tivemos muitos colegas do Brasil, de Angola, de Moçambique, de São Tomé, de Cabo Verde, que é um mestrado em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica. Eu depois posso-vos dar os detalhes sobre esse mestrado. Temos também depois o outro projeto, em conjunto com a Agência Espacial Portuguesa, em que podemos ver como é que é a possibilidade de cooperação. Mas eu penso sempre que este contacto com a Agência Espacial Portuguesa pode ser importante para vocês e eu posso vos pôr em contacto. Pronto, estou disponível. Enfim, isto é apenas o começo de uma estrada e de um caminho a percorrer. E estou disponível para colaborações futuras. Vou ficar também aqui com o contacto do Cláudio Almeida. Nós temos um grande respeito pelo INPE. Entendemos que o INPE é uma instituição fantástica, de renome a nível mundial, tem um trabalho importantíssimo na monitorização da floresta brasileira e também da floresta do mundo, da Amazónia. Sei que agora, enfim, tem havido alguns problemas em termos governativos com a utilização de imagens para a monitorização do desmatamento. Espero que isso se resolva rapidamente, mas o importante também é toda a ciência e todo o conhecimento que existe no INPE, e eu já há muito tempo que ando a querer ter uma colaboração mais chegada com o INPE, e tenho agora aqui o contacto do Dr. Cláudio. Quem sabe depois entrarei em contacto com ele para vermos como é que podemos estreitar aqui a nossa relação. Quem sabe não, vou mesmo fazê-lo. E pronto, e é isso. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Dou os parabéns também ao Dr. Cláudio e à Dra. Telma pelas excelentes apresentações que fizeram, e contem comigo para colaborações futuras. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Mário. Novamente, foi extremamente útil a sua apresentação, sua participação. Nós, do Núcleo Lusófono, não vamos nos furtar em continuar o contato com o DGT, em especial porque já sinalizo a público que estamos num processo de elaboração de um programa de intercâmbio do Núcleo Lusófono e certamente gostaríamos de discutir esse processo com o senhor no DGT, na universidade, nos cursos de mestrado e doutorado que foram comentados, né? E passar a palavra para o Dr. Cláudio para as considerações finais. Dr. Cláudio, por favor. Eu quero também agradecer o convite, é um prazer enorme poder estar conversando com meus colegas aí lusófonos, em especial com o Dr. Mário. Dr. Mário, eu agradeço muito as suas palavras aí em relação ao INPE. Realmente é muito gratificante a gente ver o resultado desse trabalho. Há anos que a gente tem uma equipe que está envolvida com isso e muito dedicada a isso. É um tema muito caro e realmente é um prazer muito grande a gente ter um reconhecimento de colegas importantes, como no caso do Dr. Mário, né? A DGT tem um papel importante nessa questão de uso da terra, então receber esse elogio é um prazer muito grande. Muito obrigado, Dr. Mário. Eu gostaria muito de continuar colaborando com o grupo, né? Eu acho que o Dr. Mário colocou muito bem, a gente está no começo dessa estrada, a gente está dando primeiros passos nessa estrada, tem muita coisa para fazer. Essa estrada ela não precisa ser uma bifurcação, que você tenha que tomar um caminho ou outro caminho, na verdade, ela é uma estrada que vai passar por muitos pontos, né, e ao longo desse caminho a gente vai enriquecer e vai somar muita informação. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Tiago, Isabela, a gente fica à disposição. Novamente, muito obrigado, Dr. Cláudio. Como apontei para o Dr. Mário mesmo, para o INPE, né, se preparem que nós vamos voltar a contactá-los no INPE, em especial sobre essa questão do intercâmbio. Então, nós estamos procurando instituições que gostariam de receber intercambistas dos países lusófonos para que a gente possa multiplicar a capacidade e também o uso desses produtos fantásticos que o INPE e o DGT têm implementado.
E, novamente, agradecer a todos. Peço desculpa que a gente avançou um pouquinho no tempo, mas a discussão foi muito importante, muito técnica, a qualidade dos debatedores foi fenomenal, então a gente se permitiu um pouquinho de passar um pouco do tempo esperado, e agradeço a todos que fizeram os comentários também. A Isabela colocou na tela já um link e também no chat um pequeno formulário de avaliação, de participação desse seminário. Para nós é muito importante saber como que a gente pode melhorar, quais são os temas específicos que vocês podem nos sugerir. Vamos estar fazendo em fevereiro um novo seminário virtual. Fiquem atentos para a data, vamos encaminhá-los a todos. Provavelmente vamos trabalhar a questão de energia e emissões fugitivas. Tá? A princípio, dia 25 de fevereiro, mas ainda estamos com as datas a serem confirmadas com os palestrantes, né? Em especial sobre combustíveis fósseis, produção e como tratar a questão das emissões fugitivas de petróleo e gás, de carvão mineral, né, de carvão vegetal, efetivamente os principais energéticos. Então, novamente, queria agradecer, passar a palavra para Isabela. Isabela, para as suas considerações finais também. Muito obrigado. Muito obrigada, Tiago. É sempre um prazer trabalhar com você. Muito obrigada ao seu Cláudio, ao senhor Mário. É um prazer tê-los e pode ter certeza que eu e o Tiago vamos continuar em contato com os senhores. A gente somente começou, foi um ano o Núcleo Lusófilo tem um pouquinho mais, mas eu e o Tiago estamos trabalhando faz um ano e com certeza vamos contactá-los. Eu queria pedir aos senhores, por favor, acessem esse link, porque é muito importante para a gente saber o que foi bom, o que foi ruim, o que podemos melhorar. Para a gente é sempre muito importante, tanto o GSP, né, que é o nosso outro projeto colaborador, e juntamente com o Papa, estamos em fase de evaluação. Então, ou seja, por favor, peguem esses 3 minutos e coloquem e avaliem esse nosso seminário virtual. Isso é muito importante para a gente. Agradeço a todos que vieram, que participaram. Queria dar um especial obrigada aos palestrantes, né? O senhor Cláudio do INPE e o senhor Mário e a Thelma também, 3 figuras importantíssimas na área do clima. Foi um prazer e uma honra para nós do Núcleo Lusófilo. Agradeço a todos, chegamos a 55, mais um pouco mais, não foi, Tiago? De participantes, com 80 inscritos, a participação de todos os países e parceiros. Eu queria também aproveitar aqui agradecer nosso parceiro do Ministério Federal de Saúde Pública, Segurança da Cadeia Alimentar e Meio Ambiente da Bélgica, o Gerd Fremut e a Laura de Maia, ao Programa de Apoio Global, ao Damiano Borgonho e também ao Tiago, e da Parceria para a Transparência no Acordo de Paris, que é onde eu trabalho, a Celine que ajudou a gente, mesmo sem saber português. Muito obrigada, Celine. E muito obrigada ao Tiago, é sempre um prazer trabalhar com você, Tiago, e estamos... Muito obrigada a todos por participar, e como eu disse, por favor, avaliem-nos, é muito importante para nós. Tiago, tem mais alguma coisa? Não, só agradecer novamente a todos os parceiros, pessoalmente a Isabela também, aos nossos palestrantes, reforçar a questão da avaliação, e reforçar que vamos encaminhar para vocês a gravação e também as apresentações. Fiquem atentos para aqueles novos eventos que vamos fazer e agradecer a disponibilidade de todos também. Novamente, muito obrigado.